Yahim Shalom, meus queridos, a paz do Senhor a todos que têm nos assistido, têm compartilhado nossos vídeos no Facebook, pelo YouTube e principalmente têm estado conosco pedindo lição. Nós estamos aqui direto da DTO, Assembleia de Deus, Ministério Teófilo Otônio, gravando a lição de número 11, a última ceia. Tivemos a lição de número 10, uma lição fantástica com o professor Marcelo, o professor Pedro. Hoje eu tenho como convidado de novo grandes homens de Deus, com esse debate comigo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito bom, que é a última ceia. Para mim é um dos fatos mais interessantes na Bíblia. Eu gosto muito do costume judaico. Vou tentar falar um pouquinho para os senhores e senhoras. E lembrando, pegue papel, pegue caneta, deixe tudo anotado para que a sua sala tenha uma interatividade com você e com os demais alunos. Na lição de número 10, nós falamos sobre Jesus e o dinheiro, o dualismo que não existiu e nunca existiu no reino de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a última ceia. Tenho comigo o professor Marcelo, o professor Pedro. Nós vamos ler tópico a tópico e à medida que nós formos lendo os tópicos, nós vamos explicando cada um. Quero mandar um abraço para o meu grande amigo, o professor Taliego, lá em Águia Branca. Deixar um grande abraço para todos aqueles que têm compartilhado a nossa lição, ao presbítero Murilo, lá em Betim, e a todos os nossos companheiros que têm nos dado a honra de estar conosco. Amados, que Deus possa te abençoar e derramar graça sobre vocês. Introdução com o professor, hoje falando na lição número 11, Marcelo. Sim, meu irmão, fica à vontade. A paz do Senhor, irmãos. Vamos à introdução. Sem dúvida, a Páscoa era uma das festas mais importantes do judaísmo e a sua celebração era carregada de valor simbólico. O seu ritual era metódico e meticuloso, pois lembrava um dos momentos mais importantes da história do povo de Deus da antiga aliança, a libertação do cativeiro egípcio. A sua celebração anual mobilizava toda a nação judaica. Quando instituiu a Santa Ceia por ocasião da celebração da última Páscoa, Jesus tinha em mente esses fatos. Sabedor de que a Páscoa era apenas um tipo do qual ele era o antítipo, ou a figura da qual ele era o cumprimento, ele demonstrou alegria e satisfação por poder celebrá-la na companhia de seus discípulos. Apenas algumas horas depois, o Filho do Homem estaria libertando o seu povo, não mais do cativeiro humano, mas do cativeiro do pecado. Muito bem, amado professor. Nessa introdução, eu queria que você anotasse na sua revista, grifasse de preferência, para que você explique para a sua sala. Professora Cecília Moreira, lá de Tauá, no Ceará, Arlan, não esqueça de anotar esse tópico, pois é de extrema importância, porque essa revista ela vai trazer muito conteúdo de costume judaico. E se você não prestar bem atenção, você vai perder o fio da meada. Então, nessa introdução, explique que essa lição é o maior marco de toda a história do judaísmo. Por quê? Porque seria mudada a maneira de comemorar o que nós chamamos de Pesach. Pesach é a Páscoa judaica. Por que ele ia mudar? Pois Jesus, ou seja, ele mesmo que nós chamamos que era o antítipo de todo o acontecimento que acontecia em Israel, ele agora se mostraria. E esta tese agora entra em versão, o mostrar de Jesus não com milagres, com acontecimentos, com curas, mas mostrar a sua morte e principalmente a sua ressurreição. Nós vamos grifar, eu queria que você grifasse na sua revista e anotasse o significado de antítipo. Antítipo é figura utilizada como representação de outra figura. A crucificação é o antítipo do sofrimento de Jesus. Entenda isso. É uma figuração de tudo o que aconteceria. Enquanto Moisés, anote isso aí, usado por Deus, liberta o povo da escravidão humana, Jesus, que é Deus, liberta o povo da escravidão espiritual. Nessa introdução, debata com a sua sala, que enquanto Moisés tira o povo da escravidão, que nós chamamos humana, Jesus tira da escravidão espiritual. Isso é de extrema importância. Professor Marcelo, eu sei que você anotou algo sobre essa introdução, pode ficar à vontade, meu amado. Vamos, essa introdução é muito importante. Nós iremos falar sobre diversas questões, por exemplo,
vamos falar sobre o significado da palavra Páscoa em si, como era feito isso, como se deu a primeira Páscoa nos tempos do Êxodo, lá a partir do capítulo 12 de Êxodo. O que isso aponta para o Novo Testamento, para Jesus, como isso aponta e como isso foi tratado a partir até chegar nos dias atuais. Isso nós vamos abordar, é o tema principal que nós vamos falar nessa lição. Muito bem, então eu vou começar aqui com o tópico número 1 e depois vocês vão na sequência que diz assim: antecedentes históricos da última ceia. A instituição da Páscoa judaica. A festa da Páscoa era uma das celebrações que ocorreria na primavera. A palavra derivada do verbo hebraico pazar, com o sentido de passar por cima. Essa festa tem sua origem nos dias em que antecedem o êxodo dos israelitas do Egito, conforme narrado em Êxodo 12. Até esse momento, Faraó relutava em deixar os israelitas partirem conforme a determinação do Senhor. A consequência dessa obstinação do governante egípcio foi o julgamento divino que veio na forma de uma grande mortandade nos lares egípcios. Somente os primogênitos das famílias egípcias seriam atingidos, pois os hebreus estavam protegidos com o sangue do Cordeiro Pascual. O sangue do Cordeiro era um tipo do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Professor Marcelo, quer comentar algo, meu amado? Sim, fica à vontade. Eu quero comentar também um pouco a respeito da festa da Páscoa. Páscoa, ela vem do hebraico, passar, foi falado aqui, significa passagem, passar por cima, E esse era o nome dado à primeira das 3 festas anuais, onde compareciam todos os varões, conhecida também como Festa dos Pães Asmos, que era a comemoração da redenção dos israelitas. Essa Páscoa, ela foi o marco. Depois os irmãos em casa podem dar uma estudada nesse livro, nesse capítulo 12 de Êxodo. Ela é um marco, a chave principal dessa questão do êxodo, da saída dos israelitas da escravidão. Trouxe aí a libertação do povo, dos israelitas que estavam sendo escravizados, oprimidos ali, e com isso apontando já para Cristo, porque da mesma forma que aconteceu que o sangue do Cordeiro protegeu os israelitas, o sangue de Jesus os protege de toda condenação, de toda perseguição. Então, essa festa ela era comemorada no dia 14 do mês de Abib, mais precisamente à tarde, às 2 horas, já era matado o cordeiro, já era imolado, e tinha a preparação para a festa dos pães asmos, Então eles matavam o cordeiro e comiam o pão sem fermento, que era o pão asmo, junto com ervas amargas, que era uma salada que eles faziam ali, com algumas ervas conhecidas, por exemplo, alfaces bravos, chicória, alface, agrião, salsa. Eles faziam essa mistura e também eles pegavam alguns legumes, eles batiam esses legumes misturavam com vinagre, para lembrar também a questão a respeito da argamassa que eles usavam para trabalhar nas construções que eles faziam para os egípcios. Então, esse pão, a gente pode exemplificar também, ele não tinha fermento, porque no momento que Deus instituiu a Páscoa, falou: vocês vão lá, preparem, peguem o trigo, a farinha, os israelitas não tiveram tempo de pegar o fermento. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 8, versículo 34 e alguém pode abrir para mim, versículo 8, do Êxodo 12, versículo 8, 34 e 39. Eles foram apressadamente, a massa não teve tempo de levedar, eles não tiveram tempo de preparar os pães com fermento. Então, quando Deus instituiu essa Páscoa, eles tinham que... Era uma forma também de lembrar. Encontrou, professor Pedro? Sim. Êxodo 14, 12, versículo 8. 8 diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. 34. Versículo 34. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. E o 39. 39.
e cozeram bolos asmos da massa que levavam do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Então está aí o porquê de pães asmos, né? E também tinha um termo que eles usavam, que era o Bedikat Shametz, que é a busca pelo fermento. Eles procuravam, quando eles faziam a Páscoa, quando chegava o período da Páscoa, de ano em ano, eles procuravam dentro da casa se havia algum vestígio de fermento. Então, eles elegiam uma pessoa dentro da família e pegavam uma colher de pau, um espanador e saía procurando. Às vezes achavam um pedacinho de pão, ia lá no espanador, pegava com a colher de pau e ia juntando. No outro dia eles iam e queimavam isso aí no fogo. E chama-se Bedikat Shametz, que é a busca pelo fermento. E eles procuravam esse fermento. Então, fermento ele tem aí uma indicação, nós iremos falar também a respeito, porque ele traz uma tipologia de pecado, de iniquidade. Então, onde é que tem o fermento? Paulo explica muito bem isso aí. Se a pessoa está com fermento, ela está no pecado, está na iniquidade. Então, tem que tirar o fermento do meio da sociedade. Muito bem, eu achei que eu ia dar aula de hebraico, professor de grego, e o professor Marcelo me surpreendeu. Muito bom, gostei do tópico. Amado, note isso aí, o professor Marcelo já falou. Então esse termo, essa derivação de passar, nada mais é do que no original, pesach. Pesach significa passar por cima, saltar por cima. Onde eu vou achar isso, como diz o professor Marcelo? Êxodo 12, 26 e 32, muito bem lido pelo professor Pedro. Nós devemos lembrar que, no entanto, para o judaísmo, a Páscoa, que é uma das principais festas, ela comemora a libertação dos hebreus do Egito e a passagem pelo Mar Vermelho. Isso é interessante. Conduzidas pelo Moisés, que está lá em Êxodo 12, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 13. Muito bem, eu gostei desse tópico. Eu queria que você anotasse. Não peça para a minha lição, peça para o professor Marcelo agora, porque é ele que está dando a lição hoje, e ele falou tanto termo em grego, em hebraico aqui, que ele vai ter que me dar a lição. Eu vou continuar no tópico de número 2, com o professor Pedro, que diz o ritual da Páscoa judaica. Professor Pedro, fique à vontade, meu amado. Amém, meus queridos. O ritual da Páscoa judaica. A Páscoa judaica obedecia a um ritual detalhado. Todavia, de acordo com Êxodo 12, 3 a 12, os preparativos teriam início aos 10 do mês, com a escolha de um cordeiro, um cabrito, para cada família. A família, sendo pequena, poderia então convidar o vizinho. O cordeiro, que seria guardado até o 14º dia, deveria ser de 1 ano e sem defeito. No final do 14º dia era imolado. O sangue era posto sobre as ombreiras e as vergas das portas das casas judaicas. O cordeiro deveria ser comido assado e com pães asmos e ervas amargas. O resto que sobrasse deveria ser queimado. Os participantes da Páscoa deveriam ter os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Era a Páscoa do Senhor. Ok, professor, anote nesse tópico de número 2, é interessante que a cada geração, eu achei muito de extrema importância, cada judeu deve ver como se ele pessoalmente tivesse saído do Egito. Essa celebração é interessante por causa disso. Por quê? Porque está escrito, você deverá contar aos seus filhos neste dia, Deus fez este milagre para mim quando eu saí do Egito. A importância de tal acontecimento nos mostra que, apesar de todo o povo viver momentos longe de Adonai, a nação vivia longe de Adonai, prostituía contra Adonai, adorava outros deuses, mas apesar de eles estarem longe de Adonai, eles sempre lembravam e retornavam para adorá-lo e principalmente para pedi-lo perdão. Onde eu acho algo sobre isso, professor? Êxodo 12, o versículo 14. Olha que interessante. Aberto, professor Pedro? Sim, pode ler, meu amado?
esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Esse estatuto perpétuo, quer dizer, eles não queriam se esquecer de tudo que havia acontecido no passado. Para o judeu, nós precisamos entender uma regra simples de que os filhos precisam continuar a tradição. Então, a Pessach, que nós chamamos de Páscoa, ela é contínua. Existe uma grande diferença entre Pessach e Pseudat Hadon, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Professor Marcelo, você quer falar alguma coisa, meu querido? Só complementando o que já foi dito pelos senhores aqui, é que Moisés ele ordenou em cada ano o cordeiro fosse selecionado e morto para ser consumido. Então, uma vez por ano, se fazia esse sacrifício sangrento com o cordeiro, né? Falava de uma libertação total plena. Mas quando Jesus veio, ele foi o último sacrifício que foi feito. Depois de Jesus não teve mais sacrifício, né? Que Jesus já tinha consciência de que ele era o Cordeiro de Deus e tiraria o pecado do mundo, conforme disse nosso irmão João Batista no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Então, Jesus disse ainda em Lucas 19:15, desejei muito comer convosco a Páscoa antes que padeça. Foi a última Páscoa de Jesus e a partir daí não teve mais sacrifício do Cordeiro. Nota-se aí porque todo esse cerimonial que Moisés instituiu através de Deus era colocado as questões, por exemplo, uma família às vezes muito pequena, um cordeiro era grande para essa família, então convide os seus vizinhos, comam tudo, a carne, a fressura, e o que sobrar no outro dia vocês queimem, não sobra nada não. Começava ali, como já vimos falar, no dia 14, a partir das 2 horas da tarde, já matava o cordeiro, preparava tudo, fazia todo o preparativo, tirava o fermento, que não tinha fermento, e preparava essa Páscoa. Tinha essa importância desse ritual. Com o tempo isso foi perdendo, foi mudando a forma de promulgar, né? Nós não teremos tempo, infelizmente, de fazer, mas eu posso depois passar para os professores que quiserem algo a respeito disso. Mas a importância da Páscoa era isso, era o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro que libertava o povo do Egito. O que eu acho interessante, professor Marcelo, e nós notamos desde o início que o senhor já falou, não sei se o senhor notou, professor Pedro, que nesse ato de trazer o cordeiro, chamar o próximo, os vizinhos, há um fato da comunhão. Desde o princípio já era colocada essa questão da comunhão. E no momento que Deus instituiu essa Páscoa, esse ritual, Deus já sabia, Deus já tinha na sua onisciência, sua presciência, que Faraó não ia aguentar essa pressão e ia libertar. Então falou, fique de pé com os bordões na mão, cingir os lombos e calçar a sandália, ficar de pé já em ritmo de marcha. Que depois que os egípcios viram que seus primogênitos estavam todos mortos, já começou aquele desespero, matou todo mundo. Então some com esses israelitas daqui do Egito, não queremos mais eles aqui. E o povo, os egípcios, ficaram tão atônitos, tão apavorados com aquele fato que aconteceu, que os israelitas pegaram os seus despojos, pegaram roupas, pegaram ouros, joias e levaram consigo como despojo do povo dos egípcios. Marcelo está voando aqui na explicação teológica. Eu vou falar um pouquinho só. Havia, Elias e professor Marcelo, uma variedade de regras a que a se obedecer nesse quesito de ofertas, esse quesito de cerimonial, digamos assim. Então eu vejo, tudo apontava para Cristo, né? Tudo apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vejo lá no início da Bíblia, quando Deus manda Abraão ir até a terra de Moriá, sacrificar o seu próprio filho, e Deus proveu um cordeiro para Abraão. Ele já via Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, na sua presciência, ele já via esse cordeiro sendo providenciado para toda uma humanidade, eu, você, nós, toda essa humanidade, esse cordeiro de Deus. Eu via essa visão lá em Abraão para os dias de hoje.
que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o próprio Jesus que veio a ser sacrificado e com todas essas regras que tinha lá no Êxodo, veio para os dias de hoje obedecer a Deus. A obediência a Deus é isso que nos aponta a Jesus Cristo. Eu acho interessante nesse tópico também a gente comentar como professor e ter em mente que os lombos cingidos, né, as sandálias dos pés, cajado na mão, era um sinal de que todo o povo tinha que estar prestes para sair. Isso arremetendo para os nossos dias, nós precisamos estar com, isso é muito interessante, professor, capacete da salvação. Amado, nós precisamos estar cingidos da armadura e da couraça da fé, nos mostrando que breve, é como se nós estivéssemos no Egito, e nós estamos no Egito espiritual, aguardando o arrebatamento da igreja. Isso é importante nós trazermos para uma visão espiritual e não ficarmos presos na visão somente do Antigo Testamento. Nós de hoje temos que estar vestidos e preparados para o arrebatamento, porque vai acontecer a qualquer momento, assim como o povo estava prestes a sair do Egito, como disse o professor Marcelo. Eu vou continuando o tópico número 2 com o professor Marcelo, a celebração da última ceia. Meu amado, fica à vontade. A preparação. Ao responder à pergunta dos discípulos sobre onde se daria os preparativos da Páscoa, Jesus encaminha-os a um homem com um cântaro de água. Lucas deixa claro que isso, como filho de Deus, capacitado pelo Espírito Santo, possuía conhecimento prévio dos fatos. O expositor bíblico Anthony Lee Ash observa que o homem com um cântaro de água seria facilmente notado, pois esse era um trabalho de mulher. Os hospedeiros costumavam oferecer suas casas durante a festa, e em troca das peles de animais e utensílios usados para a refeição. O preparo da Páscoa incluiria a busca de fermento na casa e o preparo dos vários elementos da refeição. Anote aí, professor, fatos que me chamaram a atenção nesse tópico. Eu sei que o professor Marcelo anotou mais alguma coisa, ele vai passar para você. Primeiro fato que me chamou a atenção, a inteligência de Yeshua. Por quê? Nós todos sabemos que um homem com um cântaro na cabeça era algo diferente. A própria revista chega a dizer que isso era um serviço de mulher. Logo, Jesus estava dizendo aos discípulos que eles deveriam seguir porque era algo em secreto, era algo em particular. Segundo fato que me chama a atenção, há uma diferença entre Pesach e Pseudat Radon. Qual é essa diferença? Entenda. O professor Marcelo diz que o termo Pesach ou Passar, que nós acabamos de ver, ele significa Páscoa, passar por cima. Já Pseudat Radon, ele significa ceia em secreto. Lucas 22, se os professores puderem abrir para mim, o versículo de número 10 e 11, nós vamos ter uma noção do que acontece. E o capítulo de número 17, há algo interessantíssimo nesses versículos. Sim, professor Pedro, Lucas 22, 10 e 11. Então lhes explicou Jesus: ao entrares na cidade encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. O 11? Isso. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Olha que interessante, há uma preparação do próprio Espírito para que tudo ocorresse. Então o termo Pseudat Radon significa que algo iria acontecer em secreto. Por que em secreto? Porque naquela época quem juntava homens, e muitos homens, estava levantando um montinho contra o sistema romano. E Jesus tinha um certo conceito de não levantar montinho contra o sistema romano. Há algo interessante no versículo 17, se o senhor estiver aberto para mim ainda, do mesmo capítulo, que me chama muita atenção. Diz assim: e tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. Versículo 17. Isso aí. É interessante, meu amado, que esse repartir agora, o que era Páscoa, ele se torna memorial. Porque agora diz: vocês vão beber do meu próprio sangue, comer da minha própria carne. O que antes era festa para lembrar a saída do povo
lá do Egito agora se torna o sacrifício de Yeshua. E é nisso que há uma reviravolta que nós chamamos a mudança do termo Páscoa para Pseudat Hadon. O que era para toda a família, para todo o povo, agora é feito em secreto. E isso nos chama atenção. Terceiro fato que me chama a atenção é que Jesus estava prestes a ser crucificado. Logo a ceia era feita em secreto, como eu acabei de dizer. João 18, professor Pedro, sim, João 18 nos traz algo interessante. O versículo 28, sim. João 18, 28. Depois levavam Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Olha que interessante, e o versículo 39 diz: é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não é este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Quarto fato que me chama a atenção nesse tópico, você deve notar, que Jesus foi pendurado às vésperas da Páscoa, como nós acabamos de ler. Onde eu encontro isso também? Há um livro muito interessante que se chama Sanhedrin, a 43ª versão da Talmud babilônico, e eles nos mostram que Jesus foi preso e executado no dia da festa que nós chamamos da antiga Páscoa judaica. João 1,29, como diz o professor Marcelo, e eu achei muito interessante esse texto, o professor Marcelo já o citou aqui, ele nos diz algo bem claro, que diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João consegue avistar Jesus como aquele que seria imolado, aquele que não tinha pecado, o Cordeiro mudo que seria levado ao matadouro. Professor Marcelo, sim, meu amado, eu sei que você tem algo a dizer sobre isso. Também eu queria informar também para efeito de conhecimento a respeito desse segredo. Lá em Lucas, capítulo 22, Jesus diz no versículo 8: e mandou a Pedro e a João dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Aí eles perguntaram para Jesus: onde é que vai ser esse lugar? Ele falou: segue o homem que está com um cântaro de água. Ele podia simplesmente ter falado da casa, né? Mas só que Jesus já conhecia na sua presciência que um deles iria trair. Tinha um deles que ia trair. E se naquele momento, onde é que eles estavam reunidos, todos na casa, vai ser aquela casa, o Judas poderia pegar outro caminho, chegar lá, avisar, e Judas já estava planejando fazer isso. Avisar os soldados para prenderem Jesus no momento da ceia. E só que esse não era o momento escolhido por Jesus para isso. Então, quando eles saíram, inclusive para fazer essa preparação na casa, que a casa já estava mobiliada com os utensílios, mas tinha essa preparação do fermento para fazer. Deus colocou essa questão do fermento, eu já até falei aqui, que o fermento ele tem a ver com pecado e iniquidade, né, que tem a prejudicar uma sociedade. Paulo alerta nisso aí, em 1 Coríntios capítulo 5, a respeito desse fermento, né, que nós devemos nos livrar do velho fermento. Capítulo 5, versículo 7 de 1 Coríntios: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Se há o sacrifício de Cristo, há uma limpeza de pecado, há uma purificação extrema de pecado. Então, essa questão do fermento era de extrema importância para a Páscoa dos judeus, porque quando se tirava o fermento, entendia-se que não havia pecado. Então, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É essa relação que estava sendo colocada aí. É interessante esse tópico, que o professor deve prestar bem atenção para a condução dessa aula, porque se nós deixarmos, ela fica preso somente no Velho Testamento e nós esquecemos de Yeshua. Muito bem lembrado isso aqui. Eu vou continuar no tópico número 2, que diz a celebração e substituição.
Jesus possuía consciência de sua morte na cruz, se aproximava e que ele era o Cordeiro de Deus, do qual o Cordeiro da Páscoa era apenas um tipo. Com certeza, milhares de cordeiros foram sacrificados em Jerusalém nessa data, mas somente Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Se a Páscoa judaica marcou a libertação do sofrimento do cativeiro egípcio, agora Jesus, através do seu sofrimento, libertaria a humanidade da escravidão do pecado. Pedro e João fazem os preparativos exigidos sobre a última Páscoa e é durante a celebração da última Páscoa que Jesus instituiu a ceia do Senhor. No contexto da nova aliança, a ceia do Senhor substitui a Páscoa judaica. Professor, entenda isso e anote: em todo o tempo, Jesus deixaria, e ele sempre deixou para os seus talmadins, os seus discípulos, ele sempre os deixou cientes de seu martírio. Por quê? Preste bem atenção, um texto de Isaías, professor Pedro, Isaías 53, o versículo de número 7, por que o Jesus nos deixou consciente de todo o seu martírio? Nós precisamos entender que ele era Deus, e como Deus, ele tinha ciência, ele lia as Escrituras. O próprio texto de Isaías 61, que ele confirma em Lucas, que ele veio para libertar os cativos, os oprimidos. Isaías 53, versículo 7, professor Pedro. Há um texto muito interessante. Amém. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquelezadores, ele não abriu a boca. Olha que interessante. Então ele deixava os seus discípulos cientes, porque ele já tinha lido o texto de Isaías, já tinha estudado o texto de Isaías, e o próprio texto de Isaías já apontava para o seu sacrifício, já apontava para o seu martírio, e principalmente que ele, através do seu martírio, nós seríamos libertos da escravidão de Satanás. Professor Marcelo, quer falar alguma coisa, meu Mário? Vamos dar sequência? Eu vou dar sequência, sim. Na lição, que tem também as instruções, Paulo fala diversas instruções quanto à ceia do Senhor, né? Em 1 Coríntios capítulo 11, os irmãos não vamos ler aqui, mas se vocês leiam em casa, estudem, percebe-se aí que Paulo ele fala a respeito que os irmãos eles pegavam a ceia de qualquer modo, isso já após a vinda de Jesus, já saindo dessa questão do judaísmo, trazendo a ceia para os dias atuais. Nós devemos deixar bem claro nessa matéria, professor, que a ceia ela surge da Páscoa, mas ambas são diferentes. É isso que eu devemos deixar bem claro. Porque antigamente na Assembleia de Deus, principalmente, se queimava o resto do pão, tinha aquele ritualismo de que tinha que se queimar, tinha que se esconder, enterrar. Isso fazer como se fosse um judeu. Fazer como se fosse um judeu da época. Muito bem lembrado pelo professor Pedro. Isso era na época da Pesach. Hoje nós temos que entender que há um cerimonial. E esse cerimonial, a crucificação de Jesus, ela nos arremete a um cerimonial de que ele é o nosso cordeiro. Já não existe mais o cordeiro pascual em que era imolado, todo aquele sacrifício. O que ele requer de todos nós hoje é um compromisso para com a sua obra, uma intimidade profunda e principalmente uma dependência dele. Porque nós precisamos entender que não adianta nada fazer todo o cerimonial, mas continuar com a vida torta. Não é isso, professor Marcelo? É isso, fica à vontade. E essa questão da Páscoa, a Páscoa do Êxodo 12 é uma Páscoa profética. A Páscoa profética. Por quê profética? Tudo que aconteceu, a forma do ritual, pegar o cordeiro, matar o cordeiro às 2 horas, observamos aí no livro de Lucas, que Jesus, na hora sexta, ele entregou o seu espírito, mais ou menos 2 horas da tarde. No momento em que os hebreus imolavam o cordeiro. Então, essa Páscoa ela era
escatológica, podemos dizer assim, aponta para Jesus, não escatológica, mas profética, né? É uma profecia já apontando que Jesus viria para cumprir todo aquele cerimonial de libertação. Ela trazia libertação para os israelitas do cativeiro e traz para nós hoje uma libertação dessa questão do pecado, dessa amargura, dessas cadeias que o mundo nos prende, que o inimigo tenta nos prender para nos afastar da pessoa de Deus. Muito bem lembrado, professor Marcelo. É interessante você guardar e frisar esses tópicos para ser debatidos e elaborados alguns estudos mais profundos sobre os tais. Nós vamos dar sequência à lição, o tópico de número 3, que fala os elementos da última ceia, com o professor Pedro. Fica à vontade, meu querido. Amém. Primeiro ponto, o vinho. O terceiro evangelho faz referência ao uso do cálice por 2 vezes. A primeira delas antes de mencionar o pão, mas essa reversão da ordem dos elementos não modifica em nada o significado da ceia. Nesse particular, a liturgia cristã segue o modelo dos outros evangelhos e de Paulo, onde o uso do vinho é precedido pelo pão. Tomando o cálice, Jesus falou: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O sentido desse texto é que o vinho é um símbolo da nova aliança que foi selada com o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. É interessante, nesse tópico número 3, eu queria que você anotasse, a mesa da Páscoa ela é apresentada totalmente cheia de significados. E existem alguns significados que nós devemos entender. Por exemplo, se a bandeja ela poderia conter o que nós chamamos de um ovo. Esse ovo ele simbolizava a destruição do templo. Korban Habait. Esse Korban Habait era a ovelha de sacrifício que era oferecida, que era imolada, como diz o professor Marcelo. E das festas da subida ao templo. Esse ovo ele significava então a destruição do templo, que era gerado pelo povo, guardado pelo povo e foi destruído. O número 2 aí que você anote é o que nós chamamos da coxa. A coxa de quem? Do cordeiro. Essa coxa simbolizava o cordeiro da Páscoa. Essa simbolização ela chama para a atenção do que nós chamamos de Yeshua HaMashiach. O cordeiro apresentado no Antigo Testamento, aquele cordeiro, a parte do cordeiro, parte do que era colocado na mesa, já apontava para Jesus, já apontava para o sacrifício perfeito de Jesus. O terceiro item que me chama a atenção é a água salgada. O professor Marcelo até falou um pouco sobre isso. A água salgada ela simboliza as águas do Mar Vermelho, que foram abertas, e as lágrimas dos nossos pais no Egito. O choro do povo clamando pela libertação que Jeová iria mandar. Amado, essa simbologia ela perpetua até os dias de hoje. O quarto elemento, nós temos as folhas e raízes amargas. Essas folhas e raízes amargas, elas nos lembram a vida amarga que nossos pais viviam quando eram escravos de Faraó. Era ensinado todas as crianças na mesa e colocado na mesa cada elemento. E cada elemento tinha em si e trazia para si um significado. Era necessário que as crianças aprendessem sobre cada elemento. Quando se molhava as folhas na água salgada e colocava na boca, significa: aqui está o choro dos nossos pais, aqui está o trabalho desenvolvido e o sacrifício de escravo que nós prestamos para Faraó. O elemento de número 5, também falado pelo professor Marcelo, se chama Arroset. No significado, significa a argamassa que os judeus eram obrigados a fazer na escravidão do Egito para a construção das pirâmides. Representa a morte, isso aqui é interessante, no trabalho quando faziam as construções da cidade de Faraó, que era o rei do Egito. Algo me chama a atenção que as misturas feitas nas nozes, no mel, na canela, os doces que faziam naquela época, era também o mesmo significado de Arosete, que era argamassa.
eles quando comiam esses doces diziam: isso representa a argamassa que nós fazíamos para Faraó. O simbolismo tomava conta, não era somente o ato de cear, não era somente o ato de estar em conjunto, mas era o ato de levar todos ao passado e viverem o tempo da libertação. O elemento de número 6, que nós falamos aqui, eram os 4 copos de vinho. Em algumas vezes são colocados 5 copos. Ela representa a liberdade de Israel da escravatura por Deus, por o seu Deus Adonai. Simboliza também o sangue do Messias, que nos libertou da escravidão do pecado. Lembrando, senhores, que o vinho ele representa a alegria. Quando eles tomam o vinho, eles apontavam para Yeshua, que iria trazer o Espírito Santo, que iria trazer a alegria de volta ao povo naquela época tão sofrida. O elemento de número 7, que era colocado na mesa, era 3 pães ázimos, que o professor Marcelo tinha falado um pouquinho sobre ele. Esses pães não eram levedados. Por quê? Eles representam, esses 3 pães, a trindade do Deus de Israel. O pão no meio significa o Messias, que ele seria partido e distribuído na ceia. Nós precisamos entender que o pão do meio, que nós chamamos de Yeshua, ele foi rasgado, foi dividido. Tanto os judeus como os gentios puderam comê-lo, provar. É por isso que ele diz: eu sou o pão que dá a vida, eu sou o pão da vida. Amado, se cumpre o que diz em Lucas, nos evangelhos de Mateus e de João, em que ele tinha que nascer em Jerusalém, principalmente na cidade chamada Bet-Lahem, o que significa que ele nasceu na casa do pão. Ok, meu amado? Alguma coisa para falar sobre isso, professor Marcelo? Sim? Seguindo aí, né, eu já queria ler o próximo tópico, né, a respeito do pão, que nós já falamos alguma coisa a respeito. O pão. Após tomar o pão, dar graças e partir, Jesus disse: isto é meu corpo, que é por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Jesus usa a expressão isto é meu corpo com sentido metafórico. Da mesma forma que ele disse: eu sou a porta. O pão era um símbolo do corpo de Jesus, da mesma forma que o vinho era do seu sangue. A palavra oferecido traduz o verbo grego didome, que também possui o sentido de entregar. Esse mesmo verbo é usado nos textos de Isaías 53, versículos 6, 10 e 12, onde há uma clara referência a um sacrifício. O corpo de Jesus seria oferecido vicariamente em favor dos pecados. Nota-se aqui que, ao contrário de muitos pensam, o pão que é oferecido na ceia não é o corpo de Jesus, é uma simbologia. Jesus, muito bem lembrado, transubstanciação. Transubstanciação. Não é isso? Transubstanciação. A Igreja Católica prega muito sobre transubstanciação. Como se o que eles utilizam lá, a hóstia, o pão, como se ele se tivesse transformado no corpo de Cristo e o vinho se tivesse transformado no sangue. Mas isso nada mais nada é do que uma simbologia que Cristo fez do vinho e do pão para que lembrássemos do seu sacrifício e do seu sangue. Só complementando aqui, um pouquinho pegando gancho com o Marcelo, pastor Elias, eu queria dizer, falar um pouquinho a respeito desses 2 elementos, do vinho e do pão. Não querendo ensinar as vossas senhorias, mas os demais que estão nos assistindo, não vamos espiritualizar 100% das coisas, não, né? Em dizer que aquele pedaço de pão é o próprio corpo de Cristo. Se ele cair no chão, misericórdia, derrubou o corpo de Cristo, ou que o vinho é o próprio sangue de Cristo. Não vamos espiritualizar 100% das coisas, não, porque ali é apenas uma simbologia. E também não vamos banalizar a ceia do Senhor, igual nós podemos ver em alguns canais de televisão, pessoas oferecendo a ceia do Senhor para bêbados, oferecendo a ceia para pessoas que não conhecem o Evangelho do Senhor, não sabem o significado do que é a ceia. Então vamos ter cuidado com esses 2 elementos, o pão e o vinho, representando o corpo e o sangue de Cristo. Presbítero, Paulo teve problemas quanto a isso na igreja de Coríntios.
lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a 34, o capítulo todo ele fala a respeito da ceia, porque ele teve problemas e problemas semelhantes nós temos, questão talvez de interpretação mesmo bíblica, né? Então, naquele tempo lá, observa que havia muito individualismo, egoísmo, e teve problemas até de pessoas que se embriagaram com o vinho da ceia, né? A ceia é uma cerimônia, às vezes até noturna, né? Que na época do Êxodo foi uma cerimônia noturna, por isso dá o nome de ceia. Ceia, para quem não sabe, depois do jantar, é uma cerimônia noturna, porque o pessoal, já que eles saíram em marcha para sair do Egito, eles tinham que sair já abastecidos, né? De estômago cheio. Então foi feita essa ceia de madrugada, eles pegaram o sentido ao Mar Vermelho. Então, o que acontece? Erroneamente as pessoas interpretam de forma errada. Por exemplo, a questão da palavra indignamente. Aqui nós temos aqui em 1 Coríntios 11, versículo 27. Portanto, qualquer que comer desse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí já vem: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aí isso aí gera um grande problema, porque a palavra indignamente, ela vem de origem grega, né? Anaxios, ela significa, é um advérbio e não um adjetivo. Então, indignamente é um modo ou maneira que a pessoa se apresenta, uma forma que ela se alimenta da ceia, não o seu indigno, que a pessoa seja indigna. Se fosse o contrário, anaxios, que significa indigno, nenhum de nós seríamos capazes de participar da ceia, porque todos nós somos pecadores. Então, indignamente, irmãos, anotem bem isso aí, tem significado de advérbio e não de adjetivo. Advérbio que é o modo que a pessoa estava. E eles comiam de qualquer forma e não esperavam os outros, não tinha comunhão, se embebedavam, como está escrito aqui no próprio capítulo, né? E tem até no versículo 34, Paulo dizia assim, ó: mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quando as mais coisas, ordenava isso quando for ter convosco. Então eles faziam de qualquer maneira, não estavam se importando com comunhão, não se importavam de estar juntos ali para celebrar. Era assim, uma festinha, nós vamos lá comer e beber de graça na igreja. Era uma festinha, eles entendiam isso como uma festinha. E Paulo alertou, e hoje nós temos problemas até hoje. Ah não, aquele irmão está em pecado, ele não pode participar da ceia. Olha, todos nós somos pecadores, então por que um é mais pecador e o outro menos pecador? É um problema que aflige as nossas igrejas. Eu de extrema importância, isso como pastores da igreja, nós precisamos entender que na carta paulina diz: esperai uns pelos outros, e tem pastores que esperam um com pão na mão e com vinho para que o outro... Amado, isso era porque alguns levavam um cordeiro, outros levavam um cabrito, outros levavam um passe. Era para esperar o momento da ceia, porque uns comiam mais que os outros. Isso na ceia atual não quer dizer que você tem que esperar pelo outro, não. Não existe. Eu vejo pastores trocando ceia, aquela coisa, né? Amado, nós temos que entender o sentido paulino, nós temos que entender essa carta paulina. Sobre transubstanciação é um conjunto de duas palavras latinas. Escute isso aqui: latinas, que significam trans, que é além, e substantia, que é substância. É o significado de mudança da substância do pão e do vinho para o corpo e sangue de Cristo pregado pela Igreja Católica, no que nós chamamos de Eucaristia. Isso significa que eles não entenderam e não entendem o significado de metáfora, que a própria revista chega a dizer. O que é metáfora, professor? É o grego metáfora. Metáfora é o emprego de uma palavra em sentido diferente do próprio, por analogia ou semelhança. Quando Jesus diz, eu sou a porta, não era a porta, era um sentido de metáfora. Ele estava falando do mundo espiritual. Se ele não estava falando do mundo material. Quando ele diz, eu sou o pão, é porque ele não era o pão, mas no sentido espiritual, que ele era o pão da vida. A Igreja Católica precisava estudar esse termo. Sobre a palavra que nós falamos, dar, lida pelo professor Marcelo, didome, no grego, ela significa, além disso, de dar, doar, conceder, confiar, pagar, oferecer,
entregar, apresentar e sacrificar. Professor Pedro, Marcos 10, 45, sim? Marcos 10, 45, isso mesmo. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que interessante. Essa palavra de doni, ela entra no que nós chamamos de entregar-se, doar. É algo não só de oferecer. Não é eu oferecer. Não. Ela entra na espiritualidade de alguém se doar por alguém. O ato de doni, nós chamamos, é o ato de Jesus se entregar em prol de toda uma nação. Amém, amado? A conclusão é interessante que ela diz. A professora Marcela vai falar alguma coisa? Não, só completando o que já foi dito, né? Paulo ele deixou bem claro que a atitude dos coríntios era uma irreverência. Eles não tinham reverência à ceia. Para eles era uma atitude normal, comum. E essa questão do indignamente, digno, né? Nós falamos aqui da origem do grego, são palavras muito parecidas, mas a pessoa, ela agindo de forma indigna, ela estava ali manchando aquele sacrifício bonito que Jesus instituiu da ceia. E só completando a questão do pecado, a salvação ela é pela graça e não por nosso mérito ou dignidade. Então, nós já não somos dignos mesmo de salvação. Nós recebemos a salvação pela graça. E essa participação da ceia, onde todos participam, todos os crentes podem participar, é uma manifestação da graça de Deus. Porque todos podem participar da ceia mediante a graça de Deus. Então, aqueles que comiam demais, não esperavam os outros e embriagassem, eles começaram a fazer de qualquer forma essa ceia. E seria um ritual comum, se não fosse a sabedoria de Paulo para exortar e explicar que era importante a união, a comunhão, estar todos juntos ali, comerem juntos. E se não, às vezes terminavam um antes do outro e iam embora, nem tinha terminado a ceia, e faziam isso aí dessa forma. E da mesma forma hoje, quando forem, irmãos, participar da ceia, você tem que olhar pelo menos em 4 direções, né? Se você olha para trás, né? Que é o motivo da morte de Jesus para carregar nossos pecados, devemos olhar para frente para o sacrifício do Senhor até que Ele venha, né? Que é um olhar escatológico que nos remete ao futuro da igreja. Olhar também ao redor, enxergar ao redor os outros, né? Para que não sejamos egoístas espiritualmente. Essa forma de você estar em comunhão, não sejamos egoístas espiritualmente. É uma celebração em família, essa união de todos estarem juntos ali. Desde o Egito era uma família com o vizinho, você tinha uma amizade com o vizinho, juntava todo mundo. E o mais importante é que olhar para dentro de si, né? Quando Paulo diz: examine-se, pois, a si mesmo, no versículo 28 do capítulo 11 de Coríntios. Muito bem, eu vou terminar. A conclusão diz: participar da ceia do Senhor é um privilégio do qual todo cristão deve se alegrar. Não se trata de um ritual vazio, mas de uma celebração carregada de significado, porque aponta para o sacrifício do Calvário. A ceia celebra a vitória de Cristo, o Cordeiro de Deus, sobre o pecado e suas consequências. Ao participarmos da ceia, devemos manter uma atitude de eterna gratidão ao Senhor, por nos haver dado vida quando nos encontrávamos mortos em nossos delitos. Assim como os antigos judeus não deveriam celebrá-la com fermento em nossos lares, da mesma forma não devemos comemorar a ceia com o velho fermento do pecado. Celebremos a ceia com os asmos da sinceridade. Amado, eu encerro para vocês hoje, deixando um texto muito interessante, que está em João 6, versículo 40, que diz: de fato a vontade do meu Pai é que todo homem que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu não sei o que você está passando, o que você tem passado, mas não existe motivo para você não cear. Não existe motivo para você não ter comunhão. Não existe motivo para você abandonar a casa do Pai. Mais importante que cear é você ter o privilégio de ser filho de Deus.
e principalmente reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Não deixe de participar da ceia, não deixe de estar nessa comunhão, porque a ceia é um memorial para que nós nos lembremos de tudo o que Ele fez e de tudo o que Ele é capaz de fazer por aqueles que Ele ama. Eu vou deixar as minhas considerações finais dos meus convidados. Um forte abraço e que Deus te proteja. Aos amados, fique à vontade. Queridos, Deus possa abençoar. Mais uma vez nós estivemos aqui com essa aula maravilhosa e que Deus coloque no seu coração que a Páscoa e a ceia tinham sentidos muito parecidos. Enquanto a Páscoa comemorava a libertação do Egito, a ceia comemora a libertação do pecado. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Irmãos, pegando a mesma frase que nosso amigo evangelista Elias falou, a respeito dos asmos da sinceridade, que vocês se abstenham desses asmos, desse fermento que venha a prejudicar a sua vida, que nós claramente podemos expressar como um pecado, que você venha se abster disso aí e esteja sempre firme, participando da ceia do Senhor, olhando sempre para todas as direções, como nós falamos, e principalmente para o alvo que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um. Muito bem, meu querido, que Deus te proteja e não se esqueça, Páscoa não é ovo de Páscoa. Páscoa é o chocolate de ter em nossa vida a salvação de Yeshua. Que Deus te proteja e te dê graça. Forte abraço.